A gente não pode abrir mão do conhecimento, criatividade, criação, imaginação, cooperação, e não é uma cooperação aqui religiosa, cristã. A colaboração, as empresas estão sacando os modelos colaborativos cada vez mais. A Lego, por exemplo, quando está lançando um produto novo, ela joga para uma rede que tem 50 mil pessoas e fala, olha, estamos com esse problema, o robô não está conseguindo subir uma rampa de 45 graus. O que vocês acham? E essa rede discute. Boeing faz a mesma coisa. O Linux, que é um modelo operacional, ele é baseado nisso, no Creative Commons, essa troca. Então, os nossos alunos estão sabendo colaborar, eles sabem colaborar. Nos jogos, inclusive, muitos já programam lá em casa, tal, trabalhando Minecraft, né? A gente tem que saber usar esse potencial de colaboração. E a crítica? Nenhuma escola funciona se não tiver crítica. O pensamento crítico, pessoal, muita gente associou a teoria crítica que vem lá da escola de Frankfurt, que é muito influenciada pelo Marx. A crítica, essa é ótima também, mas a crítica é quando você olha uma coisa estándar e fala assim, isso aqui não está batendo, isso não está funcionando. É uma crise. É fundamental a crise para gerar inovação. Eu estou falando em inovação o tempo inteiro porque a gente está vivendo um mundo muito complexo, né? Um mundo globalizado, de um modelo de globalização, pessoal, que foram 3 grandes impulsos. O mercantilismo, quando os países se globalizaram, quando as indústrias, empresas se globalizaram, e a gente está vivendo um momento agora, pessoal, onde uma pessoa se globaliza. O Steve Jobs, o Bill Gates, o Jeff Bezos, o Sergey Brin do Google, o cara do Uber, o cara do Twitter. Há uma globalização da pessoa, a pessoa se globaliza. No século XX, só o Henry Ford conseguiu essa globalização. Agora, o teu aluno pode ser o próximo globalizado. Isso gera uma hiperindividualização. E é por isso que as famílias são tão complexas. Por quê? Porque se no passado a família era mais comunitária, era o pai e a mãe que negociavam, hoje existe um centro nervoso nessa família, que é o filho, que é um fenômeno super recente, dos últimos 30 anos. Quando a gente era pequeno, pessoal, o centro da família quem era? O pai, né? Quando eu era criança, eu sempre conto essa história. Se tivesse um bife na minha casa, esse bife ia ser de quem? O pai. Hoje, se tiver um bife na minha casa, vai ser de quem? Porque eu não comi bife, pessoal. Eu não comi bife. Eu não sei o gosto do bife. E o gosto do bife era o sonho que eu tinha em ser arquiteto, de ser jogador de futebol, que eu transfiro para o meu filho, que é o centro da família. A última utopia é o filho no mundo ocidental. No mundo ocidental, ninguém mais morre por um partido político, ninguém mais morre por uma nação, mas morre pelo seu filho. E é um fenômeno recentíssimo. E a gente fala, briga com essa família, mas essa família é você, pessoal. Vocês sabem que lá na tua casa, o centro da família é você. Você negocia com teu filho. Ah, vamos num restaurante? Qual restaurante você quer ir? Vamos de férias? Onde você quer ir de férias? Você acha que há 30 anos atrás tinha isso? 40 anos atrás? As crianças sentavam lá numa mesa, no domingo, e se a criança viesse perguntar, isso é uma coisa de criança, moleque, puf, dava uma bufa na testa. Ele veio muita bufa na testa, assim, porque eu era curioso. Então, pessoal, curiosidade, então, era uma coisa horrorosa. Esse menino é muito curioso, sendo que hoje é uma baita habilidade, né? Então, pessoal, a gente está vivendo esse mundo e a gente tem que ser empático com as famílias, porque as famílias somos nós, né? Como a gente constrói um mundo mais comunitário, tá? Porque, por outro lado, se a gente não fizer uma reflexão, esse mundo das grandes corporações, onde os indivíduos se globalizaram, vão dominar a gente. A gente viu agora a Cambridge Analytics, aquele fenômeno, né? A gente viu os fenômenos do Facebook. São todos algoritmos criados por esses grandes caras, que são os grandes irmãos. E se a gente não romper esse modelo super, hiper individualista e de grandes corporações, se a gente não mudar as relações de força, não vai ter emprego, não vai ter nada, e uma massa de pessoas vão estar fora do mercado de trabalho e da sociedade. Eu estive em Austin agora, e lá, o que tem de homeless, Austin é a cidade da tecnologia do Texas.
O que tem de gente pobre, mendiga, em São Francisco a mesma coisa. Então é necessário que a gente forme pessoas mais comunitárias, criativas e focadas nos problemas sociais e menos individuais, né? E isso como é que chega no plano de aula? Bom, diversidade, aula invertida. Nosso plano de aula, pessoal, é mais ou menos como uma rota que você faz. Você faz um plano de A para B. Você pensa, imagina e vai para a sala de aula. Só que nessa nossa navegação, as correntes marítimas vão derivando. O aluno que faz pergunta, o outro que teve chilique, o dia do evento que fez com que a aula que você ia dar não acontecesse. Então, ao final da aula, as correntes mudam a sua rota. E os navegadores, eles falam assim, eu não consegui chegar ainda perto porque eu tive uma derrota, uma derivação da minha rota. E nós somos sempre derrotados na aula. E ótimo que sejamos derrotados. Porque significa que foi uma aula interativa, que significa que teve o aporte da molecada, e eu vou para casa, e a gente tem falado muito em professor reflexivo. E aí eu penso, amanhã eu vou fazer um outro plano de aula. E no dia seguinte eu tenho uma outra derrota. Isso é legal. O currículo é uma hipótese a ser testada. Eu imagino como um cientista a minha hipótese de trabalho, testo no laboratório sala de aula, avalio e vejo se cheguei ou não. Se eu cheguei, ótimo. Se eu não cheguei, eu calculo a minha derrota e no dia seguinte eu volto. Então é fundamental um plano de aula interativo e uma reflexão. Mas eu não tenho muito tempo para fazer a reflexão. Pega o celular, terminou a aula, andando no corredor. Hoje teve um problema, aconteceu isso, apareceu essa pergunta, eu acho que dá para fazer trabalho em grupo, guarda. À noite, 10 minutos, 15 minutos antes de dormir, bota um fone de ouvido e escuta e fala, e reflete. Faz uma reflexão. Ou põe no carro, ou põe no ônibus. Ou faz, não sei. Mas é fundamental essa reflexão das derrotas, tá? Num mundo, pessoal, que está pedindo mudanças de espaço e tempo, não só espaço e tempo, né? Papéis e relações. Por exemplo, tempo. As aulas de 50 minutos não funcionam mais. Não dá. A gente não consegue romper, mas para trabalhar projeto não dá. Vou mudar então da noite para o dia isso. Não, porque tem problemas de pagamento de salário, tem problemas com as famílias, tem vários problemas. Se a gente não fizer essa reflexão do tempo, por quê? Porque o tempo no mundo do trabalho já mudou. Tem gente que pode chegar a qualquer hora, tem gente que nem vai trabalhar, tem gente que... Então, aí o menino está num mundo linear, está numa escola linear, num mundo que é aleatório. O que é esse aleatório? Quando eu era pequeno, eu adorava chegar à noite em casa, eu ficava jogando bola, tal, mas 8h30 eu queria ver o Cristiano Vilhena, né, na Selva de Pedra, lá com a Regina Duarte, que eu não lembro mais o nome da... Alguém lembra? Não lembra, né? Vocês nem tinham nascido, né? Mas era 8h30. Aí se você chegar para o teu filho e perguntar para o filho, que horas começa Breaking Bad? Ele vai olhar para você, que horas começa Breaking Bad, pai? Começa a qualquer hora. Eu abro lá no Netflix e vejo a qualquer hora, né? Eu tinha que ouvir um LP. O LP, primeira música... Vocês nem sabem o que é LP, eu tenho certeza, né? Primeira música, segunda música. Só para ouvir lá Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, eu tinha que ouvir 5 músicas antes. Linear. Hoje, com o iTunes, com o Spotify, você escuta na ordem que você quiser. Só que quando o menino chega aqui, ele está no mundo aleatório. Aqui tem as bicicletas amarelas. A bicicleta amarela você pega num canto, joga num outro. O skate, laranja, né? O skatezinho lá, o patinete. É tudo... No mundo linear, eu tinha que pegar num lugar e voltar a entregar no mesmo lugar. Hoje. Então, quem domina a linearidade, quem domina a aleatoriedade, domina o mundo. Só que a escola é linear, pessoal. A gente ainda não sabe como romper. A gente ainda está vendo, ainda não está vendo o coraçãozinho preto, tá? Mas a gente vai ter que ver. E a gente não vai fazer da noite para o dia essas mudanças, porque se fizer da noite para o dia, você vai enfrentar embates. Então, tem que fazer mudanças. Então, no espaço, no tempo. Espaço, mesma coisa. Hoje as pessoas trabalham em casa. Você pode trazer. Essa palestra poderia ser feita via Skype.
Então, os meninos podem se espalhar pelo espaço trabalhando em projetos e você aumentou a conectividade, o Wi-Fi. Mas a gente continua preso à sala de aula. Porque quando você solta uma turma andando pelos corredores, cria uma confusão. Né? Todo o meu doutorado foi em cima de projetos. Nos primeiros momentos, a escola ficava maluca, porque os alunos meus ficavam... Um ia para a biblioteca, outro ia para a sala de computação, outro ia para o pátio, enfim. Mas criava um problema. Eu tive que criar algumas regrinhas para que eles pudessem fazer os seus projetos. Papéis. Cada vez mais os papéis, por exemplo. Você é o educador. Mas, se o porteiro maltratar alguém, um aluno, esse aluno chega na sala de aula com uma experiência educativa completamente diferente. A mesma coisa, você juntou o teu namorado, tua namorada, teu namorade, que eu não sei mais como é que a gente pode falar. Você convidou ele, foi lá num restaurante super fino, aquela noite romântica. Chegou lá e encontrou um garçom super mal educado, que te atendeu mal. A noite estragou. Então, os papéis de educadores numa escola são de todos. A gente costuma falar, todo mundo aqui é educador, mas não faz nenhum processo para que esse porteiro fale a estratégia da casa, fale um pouco da cultura da casa, receba bem as pessoas. Então, os papéis mudam de diretor, de coordenador. Não dá mais para ser tão hierárquico. É cada vez mais linear, como tua família. Tua família é horizontalizada. O pai não manda mais. Lá em casa, o controle remoto nunca está na minha mão. Chego lá, as meninas estão sempre com o controle remoto. Eu fico parado e não falo nada, né? Tudo bem que eu sou meio bobão, mas... né? Então, esses papéis mudam e as relações de conhecimento. Essa é a primeira geração que tem um tipo de conhecimento muito maior do que a geração que antecede. Por exemplo, joga o teu iPhone na mão da meninada, do teu filho de 5 anos. Meu, em 10 minutos ele já está baixando o Tinder para dar uns match. Vocês estão rindo, né? Sabe o que é Tinder e match, né? Match e match, de jogo, né? Então, olha. Mas, então, o professor continua, a função professoral continua a mesma. Pegar um jovem do ponto A para o ponto B, transformar potencial em realidade. Mas a gente está vivendo uma crise. Qual é a crise? O que o Thomas Kuhn fala? Quando a gente está vivendo uma crise, o que acontece? Muitas ideias começam a competir como se fosse seleção natural de espécies, para suplantar a ideia anterior. Nós, professores, agora não somos mais professores, somos curadores, mediadores, coaching, tutor, mediador. Por quê? Porque é uma crise na função professoral. Embora haja essa crise, que é muito importante para a gente se rever, nós pegamos uma criança que vai de A para B. Como é que a gente vai ter que repensar? Não adianta mais se achar esse professor dos anos 70. No meu tempo era assim. No teu tempo era o teu tempo. O teu tempo é hoje. Porque se não for hoje é porque você morreu, né? Porque já não é mais seu tempo, né? Então, essa escola que trabalha em investigação, vou passar rapidinho aqui, que trabalha, começam a aparecer novas ideias, sustentabilidade. E esse mundo complexo, pessoal, que a gente está vivendo, é isso aqui. Imagine, pessoal, que essa palavra aí é o mundo, tá? Imagina que essa palavra é o mundo. Como você chama? Como você chama? Joyce, quer mandar um beijo para alguém? Um beijo para Maria, minha dupla. Beijo para Maria. E lê para mim, Joyce. Acampepigotus pés. Não, ela não conseguiu. No 3, por favor, eu quero que vocês leiam comigo, tá? 1, 2, 3. Imagine que o mundo seja esse, pessoal. Qual é a nossa função? Essa. Ajudar a decodificar o mundo. Para ajudar a decodificar o mundo, pessoal, o Antônio Gramsci fala que a gente tem que ser uma liderança orgânica. Nós temos que ser esses intelectuais orgânicos que leem à frente do seu tempo. Porque o mundo, pessoal, se você não lê à frente do seu tempo, olha o que vai acontecer com você. Você vai virar Kodak. A Kodak, pessoal, foi quem descobriu, foi quem inventou a máquina digital. Só que ela não leu o seu tempo. Ela era tão apaixonada pelo filme que ela não vendeu. Alguém descobriu e pegou isso.
O Blockbuster era a mesma coisa. A Netflix entregava de bicicleta os filmes. Só que eles continuaram com o modelo anterior. Cada uma dessas empresas, a Xerox foi quem criou a tela iconográfica. Steve Jobs foi lá, pegou. Então nós temos que ler o nosso tempo, entender e tentar transformar em algo na sala de aula. Vou fazer uma pergunta. Quem nessa sala já teve um celular desta marca? Levanta a mão. Quem dessa sala tem um celular dessa marca? Levanta a mão. Lá no fundo, usa como peso de porta, né? Pessoal, olha a rapidez com que as coisas estão acontecendo. E as coisas vão mudando muito rápido, porque a gente está vivendo num mundo VUCA. Não é um mundo muvuca, é um mundo VUCA. Isso foi criado pelo exército norte-americano para denominar os nossos tempos. Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. É isso que é a nossa sala de aula. Por isso que o Bauman fala de tempos líquidos, por isso que o Prigogine, que é químico, fala da teoria do caos, por isso que o Lovelock fala da hipótese Gaia, por isso que o Edgar Morin fala da complexidade. Há muitos teóricos tentando discutir esse nosso tempo. A gente precisa ler, pessoal. Nós precisamos ser esses intelectuais orgânicos. É difícil? É difícil. Ser professor é muito mais difícil que mandar o homem à lua, que ser um cientista de foguetes, de rocket science, né? Cada vez mais difícil. Por isso que eu sempre falo, quando vem alguém lá falando, o Alexandre Garcia falando que nossa profissão é uma vocação. Vocação nada, pessoal. É profissão. E a gente tem que entender de Piaget, de Vygotsky, de Darwin, tem que entender muito. Porque é mais ou menos, esse tipo de conhecimento, é mais ou menos como o cálculo é para o engenheiro. Se o engenheiro não entender de cálculo, cai o prédio. Se a gente não entender como se dá a cognição, a epistemologia da nossa disciplina, a didática e a cultura que nos emerge, onde estamos imersos, a gente está perdido. Então, é uma profissão que tem skills que precisam ser desenvolvidos. Por quê? Espera só um pouquinho, não toca ainda. As mudanças estão ocorrendo muito rápido, mas a gente não percebe, elas são imperceptíveis. Pode tocar para mim, por favor. Nem MTV tem mais, né? É o mesmo esporte, pessoal, é o mesmo esporte. É a mesma aula. É a mesma aula? Não é a mesma aula. Vocês viram? Não dá para você entrar lá e fazer isso. Enquanto a Simone, como é que ela chama a Simone? Ela. Dá aquele salto daquele jeito, pessoal. Nós temos que ser esse intelectual orgânico que faz essas leituras indiciárias. Tem um livro que chama O Queijo e os Vermes, né? Que é muito legal, que ele vai falando dessas micromudanças que ocorrem numa comunidade e que são imperceptíveis. Nós temos que olhar essa comunidade e começar a enxergar uma série de corações pretos. Porque senão a gente vai se perder. Você vai falar, no meu tempo não era assim, mudou tudo. Não adianta, o aluno é esse, a família é essa, e você é o profissional que tem que resolver esse problema. Não adianta chamar o cara dos anos 50. Por quê? Porque a gente está chegando na 4ª Revolução Industrial, que é a revolução do algoritmo, da virtualização. Aquilo que era uma televisão de 52 polegadas, você baixa como um aplicativo e vê o jogo do Barcelona e do Liverpool no seu celular. Eu assisti, desculpa, no horário de trabalho, tá? A diretora da faculdade, então vou ter que confessar. Via celular. Então, é um mundo onde você codifica tudo na lógica e as coisas começam a se transformar em elementos líquidos.
tudo que é sólido desmancha com o algoritmo. E aí o Brasil está com um problema. Quão perto está a quarta revolução industrial? Próxima quarta revolução industrial. O Brasil ainda está nessa coisa do passado, na formação, essa escola taylorista, fordista. A gente precisa mudar. Eu não sei, a minha função aqui é só provocar vocês. Como mudar, eu não sei ainda, tá? Mas tem algumas ideias. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Pessoas PowerPoint, pessoas Word e pessoas Excel. Só isso, tá? 3 tipos de pessoas no mundo. Uma pessoa PowerPoint é essa pessoa que trabalha com imagens. Ela está vendo 2 pessoas se apertando as mãos e ela fala, nossa, esse é um aperto de mão perfeito, tá? Esse desenho. Mas uma pessoa de Word, de humanas, vai descrever assim. Vai escrever. Então ele vai falar assim, estabeleçam com tal... Isso aqui é um algoritmo, tá, pessoal? O algoritmo que está todo mundo falando são regrinhas. Uma receita de bolo é um algoritmo. E aí, ó, estabeleçam um contato visual completo, dá aquele zoiada, sabe? Zoio no zoio, né? Pronuncie uma saudação verbal adequada. Olá. Apresente o sorriso do Shane. O sorriso do Shane é do George Clooney, que é tudo perfeito, assim, tudo... Pensou no match, já acaba lá no Tinder. É tudo perfeitinho esse sorriso, né? Eu, quando tento fazer o sorriso do George Clooney, sai do Wesley Safadão. Não consigo, né? Segura a mão, ó, segura com firmeza a mão. Esse é um aperto de mão perfeito, tá? Permanece uma distância moderada. Tem gente que dá a mão e gruda. Tem gente que dá a mão assim, com nojinho, né? Essa história da mão fresca. Eu tenho um problema. Rubens, deixa eu apertar. Quando eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional espanhola, e as pessoas estavam muito felizes, porque eu fui, queriam me levar faz tempo, fui lá. No segundo dia, eles me levaram para tomar um sorvete. E aí eu estava lá tomando sorvete, né? Mas começou a melar tudo minha mão, sabe? Quando eu viro assim de costas, assim, quem está? O presidente mundial dessa multinacional. E ele vem e pá! Olá, Miguel! Sabe o Munra daquele desenho assim que vai... Quando abriu a mão, aquela gosma, sabe? Eu falei, nossa, fui para casa e falei, eu perdi o emprego, né? Perdi o emprego. 3 dias depois eu encontrei ele de novo. Aí como ele me cumprimentou, olá, Miguel! Agora, uma pessoa Excel vai pensar esse aperto de mão desse jeito. Onde o E representa o contato visual, 1 é nenhum, 5 é direta. Sendo 5 a maior nota. V é a saudação verbal, 1 é totalmente inadequada, 5 totalmente adequada. E assim por diante. Isso é um algoritmo algébrico. É uma lógica pessoal. Uma empresa, uma corporação pode ser trabalhada de maneira algorítmica. Eu não trouxe o algoritmo que eu criei para o Singularidades, mas o Singularidades, que é a faculdade que eu sou diretor, ele tem um sistema operacional, que é A, modelos ativos, A, mais H, modelos híbridos, que põem presencial com virtual, mais C, de cultura, cultura erudita, cultura popular e cultura de massa, mais L, de linguagem, e mais CO, de conexão. Esse é o sistema operacional da faculdade. Quando a gente agora ainda estamos desenvolvendo isso, mas o que é o meu sonho? Quando o professor traz o plano de aula para o coordenador, ele olha e fala assim, esse seu plano de aula é mais o quê? Mais H, é 2H, 3H, 3L, 5C. Como funciona? Desse jeito, tá? Começar a pensar de maneira algorítmica, algébrica, porque a quarta revolução industrial, pessoal, é que transforma tudo em algoritmo. Tem um livro que a gente estava falando com o Fernando, o Homo Deus. Vale a pena vocês lerem esse livro, que ele fala como é que tudo está sendo transformado em code. Nós somos um algoritmo. Lembra? A com T, C com G. Lembra do DNA? É um código. O código genético é um algoritmo. O balanceamento químico, 5 carbonos, estequiometria, 5 carbonos para um lado, 5 para o outro, é químico.
A cultura é algoritmo. A cultura é algorítmica. E o que está sendo feito? Tudo está sendo transformado em algoritmo. Por isso que um robô é capaz de fazer comida hoje. Porque os processos foram codificados e jogados num processo eletromecânico para produzir comida. Hoje tem um tipo de robozinho que eles estão fazendo, que são os nanorobôs, que eles botam lá um algoritmo, e esse algoritmo tem um plugin. Significa o seguinte, que ele é capaz de codificar, como se fosse um programa, determinada proteína. Aí o que eu faço? Imagine que a pessoa tem HIV. Eu jogo o robozinho, ele encontra o algoritmo daquela proteína, tem um plugin, gruda e faz com que aquele vírus não se reproduza mais. Um professor é um desenvolvedor desse algoritmo. Ah, eu sei que o vírus é desse jeito. Então eu vou trabalhar tudo isso aqui, mas eu sou mais C. Minhas aulas são mais C, eu vou desenvolver o algoritmo C. Eu vou desenvolver o algoritmo L. E um professor, não fiquem bravos, ele pode ser um aplicativo. Quando ele está contratado lá dentro, ele é um desenvolvedor. Mas quando você quer contratar, ele é um aplicativo. Por quê? Você traz, imagine que tem um sistema operacional Linux, DOS, que é o algoritmo principal do sistema. Esse professor, você vem, ele é um aplicativo. Só que você é uma escola construtivista, o teu algoritmo é construtivista, e esse é um aplicativo professor de cursinho. Não gruda. E mais, às vezes esse aplicativo entra, mas entra como vírus e destrói o sistema. Não professor de cursinho, não fiquem bravos comigo, tá? Então, quando você começa a pensar dessa maneira, você está entrando na quarta revolução industrial. Por quê, pessoal? Se a gente não desenvolver isso, a gente vai formar pessoas que não vão conseguir empregos, não vão conseguir trabalho, não vão conseguir ser empreendedores. Porque os empregos estão desaparecendo. Cada vez mais. Motorista de Uber, a gente tem 1 milhão de motoristas de Uber no Brasil. O pessoal, o Jeff Bezos está desenvolvendo um carro lá, elétrico, o Google, que não tem ninguém dirigindo. Hoje, para eles interessa... Por que tem tanto motorista e eles vão soltando? Para ter cadastros. Cadastros, cadastros, cadastros. Depois, é só algoritmizar isso, jogar num carro que começa a conversar diretamente com o cliente, por aplicativo. Então, pessoal, é difícil, parece uma distopia, mas a gente vai ter que mudar. Porque senão a gente vai ser aquela moça no cavalete, fazendo aquele pulinho. Tá? Mas se a gente conseguir fazer tudo isso, pessoal, aqui o robô, os próprios robôs, hoje você fala assim, botou um robozinho. É um algoritmo, é uma regrinha, não é mais físico. A coisa física está desaparecendo. Tudo que é sólido desmancha no ar. O mundo é líquido, que o Bauman fala. Então a gente precisa preparar uma pessoa para o mundo virtual, mas que tem que se conectar com o outro. É só a partir do outro, que é um algoritmo, que eu vou conseguir produzir grandes sistemas operacionais funcionais. Se a gente conseguir tudo isso, pessoal, e terminando, dá uma travadinha na tela, por favor. Legal. A gente vai conseguir entregar para os nossos alunos valor e propósito. E, ao final de cada aula, a gente vai fazer uma transformação na vida desses jovens, ao final de uma sequência didática, ao final de um ano letivo. E assim como o professor Tamata foi homenageado pelos seus alunos na Nova Zelândia, com uma haka maravilhosa, eu quero que todos vocês sejam homenageados por uma haka a cada final de aula. Então, vamos ver o que aconteceu com o professor Tamata. Tamaté. Pode clicar.
Bom, e com isso eu me despeço, desejando uma baita raca para o Campus Vila Singularidades e para todos vocês. Obrigado, pessoal.